Isaías 31, versículo 3. E assim diz a Escritura: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, pela infinita graça do Senhor, a gente se reúne aqui no Cenáculo, do meu lado, para nós meditarmos na mensagem dessa noite. Ela é a quinta mensagem, né? Quinta mensagem dessa terceira dimensão da primeira trombeta, somando 51 mensagens, né? E no conto geral 1060 mensagens. Então, 1080 mensagens por ele. E o título dela é A Força Espiritual, né? Nós estamos vivendo hoje o 38º sábado, né? Esse calendário lunar. Hoje já completamos 264 dias, né? Vivendo esse calendário. E essa mensagem, ela é da mais alta importância para todos nós, né? Porque na dimensão atual da humanidade, os homens entendem que não precisam da graça do Senhor, né? E eles se estribam, né, na força física e econômica, né? O poderio bélico e o laço do homem são os deuses de quase todas, ou melhor, de todas as nações, né? Elas se baseiam nisso, né? No poder econômico, na força bélica, enfim, são os seus deuses maiores. Mas todos proclamam crer em Deus, né? Eu não creio que existe alguém que não crê em Deus. Existe um povo aqui que não crê no Senhor Deus, mas ele crê em Deus, só que não obedece. Sabe que tem um Deus, um ser supremo. Se nós olharmos todo o universo, nós temos que entender que um ser supremo que fez todas essas coisas, né? Jamais o homem teria capacidade física, né, intelectual para fazer tudo isso. Então, irmão, veja, no nosso país, como comentei na reunião da igreja, surgiu uma empresa americana, como quase todas estão dominando o nosso país. Mas surgiu uma que eu achei interessante, a Havan. Aqui em Campo Grande parece que nós temos duas lojas, né? Uma perto do shopping ali, shopping Norte-Sul, que fala, né? Norte-Sul, e a outra lá de frente ao Atacadão, quem vai para o outro shopping dos IPs, né? Vai para o bairro Nova Bahia, aquela região ali. Então ali, outra loja. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção, né? Eles erigiram, na frente da loja, uma réplica da estátua que está lá em New York, a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, né? E essa estátua não representa liberdade alguma, porque lamentavelmente o americano é o opressor das nações, né? Ele quer gerenciar todas as nações que existem. E nós sabemos pelas Escrituras que é a vez que solta a terra. Então o poder político, econômico, subiu da terra. É um ser dominante, né? E eles têm proclamado isso pelo mundo afora. Então, meus irmãos em Cristo, então isso é uma implantação de uma idolatria. E a Escritura nos alerta sobre a idolatria. Nós não temos que adorar imagem, mas essa imagem é adorada nos Estados Unidos. Então nós temos que estudar um pouquinho mais sobre essa imagem e nós vamos entender mais coisas. Então vejam, meus irmãos, então notem que a nação brasileira vai sendo subjugada ao poder bélico
econômico e também subjugado aos costumes dessa nação. E os costumes de uma nação podem influenciar negativamente em outros. Nem tudo que é bom para eles é bom para nós. Mas há uma imposição, né, sobre nós, sobre as três Américas. E nós sabemos que as três Américas, essa região, ela é um dos recantos da terra, né? E a Bíblia diz que eles seriam espalhados para as extremidades da terra. E aqui é uma extremidade. Né? É uma extremidade. Então os israelitas foram espalhados por todo o planeta. Né? E eles estão aqui também nessa região. Então, meus irmãos, enfim, somos uma nação que abriga a mensagem restauradora. Isso é importante. Apesar de todo esse sincretismo religioso que há, nós somos a nação mais ocultista do planeta. Nós temos todos os tipos de religiões possíveis e imagináveis nesse país. Então nós estamos também vivendo momentos difíceis por causa do sincretismo religioso. Né? E no meio disso tudo estão os eleitos, gentios e os eleitos da igreja judia. Então, o nosso país tem muita importância. Ele é o último país de volta para o Oriente. A costa brasileira é igualzinho à África. E o que é a África? Berço dos israelitas. Veja que coisa importante. Então, nós temos que meditar nas características do nosso país, nós temos que meditar que a mensagem prossegue nesse país, mas ela começou onde? Lá nos Estados Unidos. E chegou até nós. E chegará ao Oriente. Enfim, nós somos, como disse, o último país de volta para o Oriente. Então essa mensagem é de suma importância, porque ela não tem ligadura com nenhuma comunidade de fé. Não. Ela não tem nenhuma ligadura com os imperadores da fé. Não. A nossa fé é baseada nas Escrituras, no assim diz o Senhor. E amém. Nós queremos viver o assim do Senhor. Nós não vivemos o assim diz a igreja. Porque como eles falam, igreja existe milhões. Né? Não, nós queremos viver o assim diz o Senhor. Mas nós somos uma das nações que Isaías citou. Extremo da terra. Que eles atravessariam mares, né? Águas salgadas e navios. E atravessaram, chegaram em navios. Então, paulatinamente, nós vamos adquirindo conhecimento sobre os verdadeiros israelitas, os quais foram espalhados por diversas nações. Se eles forem por todas as nações do mundo, certamente é evidente que eles estão também entre nós. É claro, mas dominado por um espírito de erro, dominado por um sistema religioso, político, que é escravizante. E o poder, o sistema religioso político, ele tem uma bênção que o sustenta, que é o capitalismo. Que você trabalha, é como diz ao profeta, e recebe um salário de um saco furado, que nunca ele vai dar. Porque a nação ela absorve tudo, como um aço corrosivo. Nosso país é um grande exemplo. Um trabalhador comum ganha um salário inadequado e ele se aposenta depois de 65 anos por aí. Né? Já ao passo que um político assume um cargo eletivo, 4 anos se aposenta. Atualmente é 25 mil, parece-me que é isso. Quer dizer, 4 anos ele recebe 25 mil. O outro trabalha 65, recebe 800 e pouco. Gente, lei injusta, não? Isaías diz no capítulo 10, ai daqueles que decretam leis injustas para o meu povo. Então, isso abrange o mundo todo. Enfim, então,
os verdadeiros israelitas, né? E eles estão subjugados, eles são colocados em planos inferiores. Mas vai haver uma restauração. Está havendo uma restauração. Estamos em processo de restauração. E Malaquias diz dos 2 Elias. Então eu creio nisso. E há uma importância muito grande dos eleitos da igreja gentia para com os eleitos da igreja judia. Porque eles nos legaram a Escritura, foram os servos que nos serviram. E nós desfrutamos disso. Mas eles precisam das nossas orações. Eles precisam do nosso reconhecimento. Eles precisam do nosso amor. Só que são espalhados. É a raça misturada, são misturados. Com N povos. Mas, no fim da tarde, haverá luz. Eu creio na redenção deles, porque a Escritura diz que haverá uma redenção. Eu creio na restauração, porque ela diz que vai haver uma restauração. Mas, meus amados irmãos em Cristo, o sistema religioso, ele é opressor. E o que fez o sistema religioso político? Procurou cortar as raízes israelitas, procurou cortar suas origens, procurou confundir esse povo. Agora em Israel, denominaram a raça negra como sub-raça. Um absurdo dos absurdos. Não, eles são tão importantes quanto as outras pessoas. Eles têm a sua importância. Agora, Deus não fez pacto com o mundo, fez pacto com os israelitas. Então, coisa que nós vamos ver aos poucos, nós vamos aprofundando esse assunto. E Deus vai abrir o nosso entendimento para compreender a Escritura e colocarmos isso de uma forma simplificada para a perfeita compreensão de cada um de nós. Então, irmãos, nós sabemos que a igreja israelita, eles não aceitam a dispensação dos cristãos da palavra, os eleitos no meio do gentio. Mas Atos dos Apóstolos 13:48, o profeta Paulo fala que deixou de ir aos judeus e foi até os gentios. Né? E os gentios se alegraram com aquilo, com a palavra de Deus, mas só creram os que estavam predestinados para a vida eterna. Então, muitos não creem em predestinação. Há predestinação, sim. Ela é fundamental e importante. Então, amados, nós estamos caminhando, né? Caminhando a passos largos para nós crescermos no conhecimento de Deus. Então, isso é um fato incontestável. Por quê? Bem, porque o sistema religioso político é o agregador das falsas religiões, as quais estão em estado de vibração declarado contra Deus. Ora, quando eles fazem essas festividades de adoração à imagem, a isso, aquilo outro, o que estão fazendo? Blasfemando contra o Senhor Deus. Então o mundo está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. E o estado de blasfêmia, ele existe em 3 dimensões: oculto, aparente e declarado. Começa oculto, daqui a pouco fica aparente, daqui a pouco declarado. Então, assim, o mundo hoje não esconde mais que ele blasfema de Deus. Não, eles blasfemam declaradamente. E o poder de Mamon, que é o dinheiro, é que fala mais alto. A sua fé é medida pela suntuosidade do seu tempo. Então a nossa fé é muito grande. Porque o nosso tempo é o Senhor Jesus Cristo. Os céus e a terra e tudo. Que fé tremenda, né? Não, irmão. Ele quer saber se você tem um templo que cabe 30 mil pessoas. Ele quer saber se o templo do seu lar tem ar-condicionado, cadeiras reclináveis, uma piscina lá do lado e tanta coisa. Se não tem nada disso, a sua fé é morta. Eles medem a fé pelo poder aquisitivo, pela suntuosidade do templo. E não é por aí. Não.
uma fé cimentada pelo conhecimento das Escrituras. E é o que nós temos, conhecimento. Né? Deus tem nos preparado de uma forma gloriosa, né? Revelado nos nossos corações essas grandes verdades ocultas desde a fundação do mundo. Né? Mas Deus tem nos revelado isso aí. Então veja, meus irmãos, que quando nós podemos crer num evangelho caça-níqueis, como podemos crer num evangelho que rejeita o negro? Como podemos crer nesse evangelho? E rejeitam. Ué, eu estive no meio dos denominacionais, cansei de ver isso. Cansei de ver isso aí. Então, agora, como nós podemos crer no evangelho cheio de abominações, de heresias, tantas coisas? Como crer no evangelho que visa só lucratividade? Como crer nisso? Mas sinais acontecem. Morto ressuscita, paralítico anda, cego enxerga, tantas coisas acontecem. Mas a Bíblia continua dizendo, não é por aí. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. E Mateus 7 fala claramente, mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas maravilhas, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Não viver a Escritura como ela diz. E Marcos fala, e esses aí seguirão os que crerem. E como é que está o mundo aí? Tudo invertido. Está havendo cura? Sim. Ué, Mateus 24, 24, está lá profetizado, e surgiram falsos cristos, ou seja, falsas unções, falsos profetas, falsos mensageiros, que farão grandes sinais e prodígios. E, se possível, enganariam os escolhidos. Então, amados irmãos, nós estamos abençoados por Deus. Nós não estamos debaixo da lei, porque a gente não fere a lei. Nós não estamos debaixo da maldição, porque nós vivemos a lei do Senhor. Já Israel não. Ela não quis viver a lei de Deus, então ficou debaixo da lei. E a lei é implacável. Né? Bom, mas nós estamos caminhando, né, para grandes momentos na presença do Senhor. Né? E veja que a religião e a política nunca deixou de escravizar as pessoas. É uma escravidão. A pessoa fica escrava do dízimo do dinheiro, na obrigação de entregar aquilo. Fazer a entrega de algo para alguém que está riquíssimo. E quanto mais rico eles forem, mais eles sugarão o povo. Como eu posso crer numa fé dessa não escriturística, né? Que parece mais um comércio? Eu chamo de multinacionais da fé. Então, amados irmãos, agora, aqui em Isaías, capítulo 59, já que estamos no livro de Isaías, 54, perdão, 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti, no caso de Israel, não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, o Senhor. Nós estamos caminhando para a redenção israelita. Há uma pseudo restauração, porque Israel está dominado por homens, ávaros pelo dinheiro, dominado por homens que vê o dinheiro no seu Deus. Esse não é o israelita, como Jesus falou, que viu aquele rapaz embaixo da figueira. Eis aí um israelita onde não há dolo nenhum. Então os verdadeiros israelitas, irmão, não são esses que estão aparecendo aí. Não. De forma alguma. Né? Eles estão aproveitando uma circunstância.
Mas aqui está dizendo que o Senhor restaurará Israel. Então eu creio nisso aí. Só Deus pode isso fazer. Então nós estamos caminhando para a redenção israelita, porque o verdadeiro israelita ainda não se encontra totalmente em Israel. Há alguns por lá, mas existem muitos que vão voltar. Aí vem uma pergunta, seria os 144 mil, lá de Apocalipse 7? Então a redenção de Israel não será pela força física, não, e econômica, mas pela destra de Deus, o poder espiritual da palavra. Então o poder espiritual da palavra é que vai reconduzi-los. Não é o dinheiro, não é a força econômica, não. Não é a força bélica, não. Não é a imposição de culturas, não, nada disso. A destra de Deus, o poder de Deus. O próprio Deus que permitiu que isso acontecesse, Ele vai recolher os israelitas de todos os recantos do mundo. Então, e jamais a palavra de Deus pode ser anulada. E a palavra de Deus não volta vazia, de forma nenhuma. Agora, aqui, olha aqui Isaías 50, versículo 7. Por um pequeno momento deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Agora, um dia e a vigília da noite são como 1000 anos. Mas ele fala, por um pequeno momento deixei. Esse tempo da escravidão, esse tempo da marginalização, esse tempo do sofrimento. Né? Mas um dia ele vai recolher, está aqui em Isaías. Agora olha 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Ora, agora, enquanto a iniquidade não foi eliminada, certamente o refrigério não vem, né? Mas Israel se arrependerá, né? E Deus o salvará, né? E nós estamos caminhando para isso, né? E eu creio que será uma das maiores surpresas do mundo o israelita verdadeiro se manifestando. Então, quando esse verdadeiro israelita se manifestar, Jesus estará voltando a levar a sua noiva a palavra. Agora, amados, aqui em Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Então isso é uma profecia tremenda. Deus resgatará Israel, né, pela profecia. E a profecia nos alerta para que se faça uma grande preparação. Eu fico lembrando daqueles 7 anjos, preparando para tocar suas trombetas. Ora, as trombetas anunciam o Messias, as trombetas anunciam o Senhor Jesus. Mas nós cremos que Ele já veio. E eles não aceitaram. Veio para os seus, e os seus não o aceitaram. Ele foi ferido na casa dos seus amigos. É o que diz a Escritura. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, a grande preparação, ela começa pelo arrependimento, né? E isso nos leva a crer o quanto Deus é misericordioso, né? Então, amados irmãos, algo tem que mover-nos nessa dimensão, né? Entendo que a mensagem restauradora tem um papel importante nisso tudo, tem um papel fundamental nisso tudo. Porque Deus prometeu que o Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos seus pais. Aí está falando da igreja judia, da igreja gentia, e está falando do ponto central dos apóstolos e Cristo. É o que tem em 2 Pedro 3:2. Lembrai-vos dos profetas e o que os apóstolos disseram. Então, aí sim, a noiva palavra será restaurada. Israel ocupará aquela nação. Mas não é isso que nós temos hoje. Nós temos uma partícula de israelitas verdadeiros por ali, creio que deva ter. Mas os outros, aproveitadores das circunstâncias.
Nação foi criada num só dia, cumpriu-se Isaías. Mas o povo que está habitando lá, são israelitas verdadeiros? Ou homens avarentos pelo dinheiro? Amados, o encontro com Deus, ele tem que ser através de um profeta. Deus não muda a sua maneira de falar. E o israelita não crê em profeta gentio. Não. Ele crê no profeta da sua raça. E não fora dessa dimensão. Então, muito significativo isso se apresenta para nós. E eu entendo que nós estamos no caminho certo, ainda não entendido por muitos, e abandonado pela maioria. Não importa isso aí. O importante é a nossa consciência para com Deus. O apóstolo Paulo diz, não me importa um juízo humano, que quem me julga é o Senhor. Não me importa o que vão julgar, o que vão pensar. Não. Não importa que Deus me julga. Ele sim vai me julgar. Então o encontro com Deus, ele tem que ser através de um profeta. O nono silêncio, eu creio que serão uns tempos gloriosos. Enfim, que Deus operará grandes maravilhas. E a ocupação de Israel pelos verdadeiros israelitas, que é o grande sinal dos gentios, que é um sinal para nós. Eles ocuparam a nação. Israel está dominado por homens arquimilionários, bilionários. Eu pergunto, qual a maldição que está sobre eles? Eles ficaram debaixo de uma maldição e vão ser ressalvos e voltar para lá. Então, eles não representam o israelita verdadeiro. Agora, isso que eu estou falando aqui é uma afronta para eles, em outras palavras. Mas é a verdade. Ué, qual a praga que está sobre os grandes homens de Israel no dia de hoje? Nenhuma. Nenhuma. Miqueias, capítulo 6, 8, diz assim. Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Mas, irmão, não é o que a gente tem falado aqui com a nossa família, né, com os irmãos, nas nossas reuniões, né? Eu não exijo nada de ninguém. Eu quero que ele siga esse Deus verdadeiro, puro das Escrituras, né? Que ande humildemente. É isso. Eles querem da gente sinceridade. Né? Então aqui o profeta Miqueias está falando. Deus já declarou para nós o que é bom. Deus já declarou para nós como temos que viver. Então nós não temos que fugir da lei do Senhor e procurar outros deuses. Qual Deus nós vamos procurar? Tem milhões de deuses. Mas só um Deus verdadeiro. Né? Deus escriturístico. Então simplesmente Deus requer obediência do seu povo. Né? Certamente que a salvação veio através dos judeus. E ela volta para os judeus. Né? Os eleitos gentios estão envolvidos nessa salvação. E nós temos que olhar a raça negra com muito mais amor. Né? Muito mais amor. Então, amados irmãos em Cristo, Mateus 10, 20 dá uma orientação maravilhosa para nós. Mateus, capítulo 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de nosso Pai é que fala em vós. Então a nossa força, ela é espiritual. Nós estamos em processo de restauração. Aí está a nossa força. Nós estamos voltando para a origem da Escritura. Aí reside nossa força. Aí está o nosso poder. Não é poder aquisitivo, não é poder bélico. Não, é o poder espiritual. Então uma das maiores restaurações é conhecer o verdadeiro israelita. Nós temos que conhecer o perfil dele, como ele é. Se a salvação vem dos judeus, eu conhecendo exatamente o judeu israelita, seja o hebreu verdadeiro, oh, quão glorioso isso se apresenta.
Quais são as características deles? Como eles são? Né? Porque Deus se manifestou para eles. E Apocalipse 10:7, que a gente conhece muito bem essa escritura, né? Aqui em Apocalipse 10:7, está assim escrito: mas ouvir a voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Irmão, isso aqui é muito importante. E isso podemos comparar com Malaquias 4, 5 e 6. Né? Então aqui nós temos o quê? Os dois Elias, João Batista e o profeta dessa época. Os apóstolos são filhos da igreja judia. Né? E os quais geraram o quê? A noiva palavra no meio dos gentios. Então, no meio dos gentios, Deus tem seus eleitos. Tem seus eleitos. E no meio dos gentios estão também os israelitas, os eleitos do Senhor, que rejeitaram a palavra. Então, os judeus espirituais, eles estão... É um dos grandes segredos da restauração. É uma coisa tremenda. Então, os judeus espirituais são importantes. Por que são importantes? Porque vivem do Espírito e não na carne. Por quê? Para ajudar aos israelitas. Deus levantou os judeus espirituais exatamente para ser um abrigo dos eleitos da igreja judia. Porque, irmãos, eles estão abandonados pelo mundo, rejeitados pelo mundo, né? Debaixo de uma maldição terrível. Mas Deus os resgatará. Haverá uma grande restauração, como diz Zacarias, no fim da tarde haverá luz. E para terminar, Jeremias 49, 39, ele diz uma coisa tremenda aqui. Acontecerá, porém, nos últimos dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. A restauração do cativeiro de Elão é a redenção dos israelitas. Que Deus nos guarde no seu grande amor, que o Senhor Deus permaneça abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras e que a sua paz bendita seja em cada coração. Amém? Que Deus os abençoe e os guarde no seu grande amor.